Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o Lano, professor de Química 1 do PF, certo? E a nossa aula de agora, né, que é a nossa aula 8, será sobre tabela periódica e a nossa aula 9 será sobre propriedades periódicas. Um breve histórico. Durante muito tempo, os cientistas tentaram encontrar uma maneira de organizar os elementos químicos com o desenvolvimento das pesquisas. Em meados de 1800, já eram conhecidos 60 elementos químicos e algumas de suas propriedades. Na busca de semelhanças entre os elementos, as tentativas de organizá-los tinham como base essas propriedades. Anteriormente à construção da tabela periódica atual, muitos trabalhos relevantes foram realizados. Certo. Agora a gente vai ver algumas etapas antes de se chegar na tabela periódica atual, que é a que a gente conhece, certo? Primeiramente, Johann Dobereiner, ele foi um dos primeiros a tentar organizar os elementos químicos. Ele observou que alguns elementos que possuem propriedades parecidas como o sódio, o lítio e o potássio tinham em comum que a massa de um deles era a média da massa dos outros dois elementos. Então a gente pode ver aqui, né, que 39 mais 6,9 é mais ou menos 45,9, né? Não é mais ou menos não, é isso mesmo. E aí 45,9 dividido para 2 dá mais ou menos 23, que é exatamente a massa do sódio. Então, ele observou isso, essa propriedade entre os elementos. Então, que o elemento da mesma família que estava entre outros dois elementos teriam essas propriedades, certo? Só que aqui ainda não estava dividindo a tabela periódica pelos números atômicos. Ainda se considerava que essa periodicidade da tabela periódica seria ainda pela massa atômica. O parafuso telúrico. Outra tentativa de organizar os elementos foi o parafuso telúrico, em meados de 1862, com Alexandre Cancourtois, não sei como que fala esse nome, colocou os elementos químicos conhecidos na tabela em uma linha espiral em volta de um cilindro, de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas. Ou seja, a gente sabe aqui que, na verdade, aqui na horizontal e aqui na vertical, ambos são as massas, ou seja, é como se fosse uma batalha naval. O hidrogênio, ele tem massa atômica aproximadamente 1, então ele fica aqui no 1 e no 1, certo? 1 na horizontal e 1 na vertical. O lítio tem massa atômica 7, então ele fica aqui no 7 e no 7 aqui também, certo? Da mesma forma, os demais elementos. E aí, essa espiral, como aqui na horizontal vem só até o 16, por exemplo, um elemento, o sódio, que tem massa atômica 23, ele está aqui na vertical na posição 23, e aí no 16, para chegar no 23, precisava de mais 7. Então, a gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente vai perceber que o sódio realmente está aqui nessa posição 7. Então, ele está no 23 e no 7, porque depois do 16 precisam de mais 7, certo? Para chegar na massa atômica de 23. O A. Agora a lei das oitavas de Newland, certo? Ele propôs que a organização dos elementos em linhas horizontais, de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas. Cada linha continha 7 elementos, os quais estavam relacionados às notas musicais. Pela sua lógica, o oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro. Essa proposta de organização dos elementos foi muito criticada pelos membros da Sociedade de Química de Londres. Após décadas, o mérito do trabalho foi reconhecido por relacionar a ideia de periodicidade
em função das massas atômicas dos elementos. Então, o que ele falava? Que ele correlacionava cada um desses grupos, certo? A notas musicais. E aqui, por exemplo, o hidrogênio seria o Dó. Aqui, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o último teria as mesmas propriedades do primeiro, portanto, aqui também seria o Dó. Certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Agora, Mendeleev. Depois eu vou sugerir para vocês um documentário sobre Mendeleev, certo? Que é muito interessante. Fala inclusive que fala sobre toda essa descoberta, certo? Da, de como ele organizou a tabela periódica a partir dessa periodicidade que ele observou. E aí é muito interessante vocês darem uma olhada nesse documentário. Eu espero conseguir encontrar. Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e observou certa periodicidade entre os elementos, isto é, uma repetição nas suas propriedades. Em 1869, organizou os elementos em uma tabela, sendo os elementos da mesma coluna os que possuem as mesmas propriedades. Estudando ainda mais, observou que pareciam estar faltando ainda alguns elementos, então resolveu deixar espaços em branco, julgando que esses elementos seriam descobertos futuramente. Ou seja, o homem é evidente. Mesmo sem saber quais elementos seriam esses, ele conseguiu prever algumas das suas propriedades. Um dos elementos que sugeriu foi o silício, que ficaria abaixo do silício. O alemão Clemens Winkel descobriu esse elemento e o chamou de germânio. Sim, então realmente ele conseguiu prever esses elementos, certo? E aí aqui é a tabela de Mendeleev. Cada um desses pontinhos aqui em branco, certo? São elementos que ele previu, que ainda faltavam. E aqui ele organizou o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso seriam as 8 famílias, certo? Da tabela periódica, família A, certo? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, enfim. E aí, então a gente vem aqui para a lei de Moseley. Com a sua classificação relacionada ao uso da massa atômica dos elementos, Mendeleev não conseguiu obedecer fielmente a uma sequência crescente, uma vez que em alguns casos teve que inverter a ordem. Exemplo, colocar o telúrio, que tem massa 127,6, antes do iodo, que é um que possui massa 126,9, que é bem menor do que a do telúrio, certo? Então, por ele não obedecer isso, Moseley é que vai ditar como é que vai ser essa nova organização da tabela, certo? Moseley, baseado nos trabalhos de Van der Broek, conseguiu comprovar por meio de experimentos que a periodicidade dos elementos está relacionada ao número atômico. A partir dessa comprovação, foi publicada a lei periódica atual, que é a lei de Moseley, que diz que as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos variam conforme a ordem crescente de número atômico. E aí sim a gente consegue chegar na nossa tabela periódica atual, certo? Uhul! E é isso, gente, a aula de hoje.